Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast da Liga de Clínica Médica e hoje o tema a gente vai conversar sobre o câncer infantil, né, na infância e na adolescência. A nossa convidada de hoje é a doutora Cibele Castilho, a médica oncohematologista aqui de Araçatuba, na Santa Casa de Araçatuba e na Unimed. E hoje a gente vai vamos conversar sobre o câncer infantil. É importante falar que uma estimativa do INCA é de 7.930 casos estimados para cada ano do triênio de 2023 a 2025. Então, é, vemos então um importante número de casos na infância e na adolescência. O objetivo então do podcast é conscientizar e difundir informações sobre o câncer, né, para a população e também para a comunidade médica da saúde. Então, doutora, a gente vai começar esse podcast fazendo uma pergunta, que na vida adulta a gente tem muita a relação do câncer com o fator ambiental, né? O tabaco, o etilismo, né? Os hábitos de vida, a gente tem grande influência na carcinogênese. Na infância e na adolescência, esse fenômeno também ocorre? Bom, olá, Eliseu e Letícia, muito obrigada pelo convite, né, de participar desse podcast que é riquíssimo aí para a gente difundir informação não só para a população em geral, mas também para a população médica que não é da área de oncohematologia pediátrica, né, e que a gente possa com essa informação aí salvar aí cada vez mais a vida das crianças, né. Bom, respondendo sua pergunta, Eliseu, né, diferentemente do câncer nos adultos, né, os fatores ambientais na criança são muito poucos, né, eles têm uma importância muito pouco relevante. Por quê? Porque a criança, por ela ter um menor tempo de vida, ela não tem tempo suficiente de exposição a esses fatores ambientais para levar aí ao estresse celular, né, levando a célula se tornar uma célula cancerígena, né. Então é muito pouco tempo de exposição. Por isso que a gente tem aí a importância na causa do câncer infantil é muito maior dos fatores genéticos, né. Mas aí é importantíssimo a gente ressaltar que os fatores genéticos, eles não necessariamente são hereditários, tá. Que eu quero dizer com isso? Que a maioria dos cânceres na infância e na adolescência, eles são esporádicos, eles não são passados de pai ou mãe para filhos, né. Eles surgem, devido eu explico para as famílias que é como se fosse, entre aspas, uma loteria do mal. O que eu quero dizer com isso? Na formação da criança, né, na embriogênese, quando a criança está se formando dentro da barriga da mãe, a gente sabe que existe uma multiplicação de milhares e milhares e milhares de milhões de células, né? E que a gente tem, né, o nosso sistema de correção, né, de erros nas mitoses, né? Mas que isso pode falhar. Então, N mil erros podem acontecer na formação dessa criança. E felizmente, a maioria das vezes não acontece, mas na criança aí que vai ter câncer infantil, ela acabou, na formação dela, surgindo ali uma mutação que vai predispor que ela tenha câncer infanto-juvenil ao longo da sua vida. Mas, assim como nos adultos, a causa aí do câncer infanto-juvenil, ela também é multifatorial. Então, não basta só também ter a mutação. A gente sabe que sim, existe uma pequena influência aí dos fatores ambientais, mas o fator mais relevante é o genético e não o ambiental. Agora, a gente tem que lembrar também dos fatores ambientais na gestante enquanto essa criança está em formação. Por exemplo, né, um que eu acho que é bem sabido de toda a população, né, acho que toda a população que já foi alguma vez na vida fazer um raio-x já deve ter visto aquele cartaz imenso, né, de uma mulher, do desenho de uma mulher grávida com um X, né? Então não pode fazer, gestante não pode com radiação, porque a gente sabe que a radiação durante a gestação aumenta o risco aí de desenvolvimento de câncer para a criança, né? Então, como vimos, né, o câncer na infância, então geralmente é por uma mutação adquirida, então não é transmitida do pai
para os filhos, né? Existe, então, de forma assim, uma prevenção para o câncer infantil? Então, por conta dessa questão da mutação ser adquirida, é muito difícil a gente conseguir prevenir, né? E aí a gente vai trabalhar muito com prevenção secundária, né? O que é a prevenção secundária? É o diagnóstico precoce. Por justamente a gente ter muita dificuldade de interferir na não formação dessas mutações. Existem N estudos a respeito disso, né? Então, assim, a questão da radiação é uma delas, né? Exposição ocupacional, então, a exposição hoje já está muito bem documentado, que é a exposição das gestantes, né? E também dos pais, né? Então, a formação ali do esperma, né? Num homem que ele convive em ambiente exposto a inseticidas e pesticidas, benzeno, né? Então, indústria petroquímica, lavouras, né? E não só os pesticidas e inseticidas de uso industrial, né? E agrícola, mas também domiciliar. Então, isso já está bem documentado. Então, é algo que a gente tem que ter zelo, né? Que é algo que a gente pode fazer para evitar, mas a maioria dessas mutações elas surgem realmente de forma aleatória. E fazendo uma alusão em relação ao câncer no adulto, também fazendo essa comparação, no adulto a gente tem o início dos sintomas e uma janela temporal até o diagnóstico, né? Necessita, então, de exames complementares, né? Muitas vezes uma suspeita, né? A realização de biópsia. Na infância, esse período é o mesmo? Tem uma implicação clínica, prognóstica em relação ao tempo necessário para o diagnóstico a partir do início dos sintomas? Sim, Eliseu. Na realidade, no câncer infanto-juvenil é bem diferente dos adultos, tá? A criança, ela tá em crescimento, né? Então, ela tem um turnover celular natural muito mais ágil e muito mais acelerado do que nos adultos, né? Que já estão aí com o seu organismo pronto, né? E que não tem uma divisão celular tão constante. E por conta disso, né, e também por outros fatores, os cânceres infanto-juvenis, eles são muito mais agressivos, muito mais com crescimento muito mais acelerado do que os cânceres da faixa etária de adultos. Isso faz com que a gente tenha que ser muito mais ágil no nosso diagnóstico e no início de tratamento, porque o atraso no diagnóstico e também no início do tratamento repercute num diagnóstico mais tardio, né? E consequentemente, numa pior taxa de cura, né, para esse paciente. Tanto é verdade isso que os serviços de oncopediatria, a gente aceita o paciente com a suspeita de câncer infanto-juvenil. Então, diferentemente do adulto, que para um adulto, para ele ir para um centro, ser referenciado para um centro oncológico, ele necessita estar com o resultado da biópsia confirmando que ele tenha câncer, né? Já na criança e no adolescente, se eles tiverem um sinal de alerta de câncer infantil ou juvenil, já é o suficiente para que você consiga encaminhar esse paciente para um centro de referência e ele vai fazer a investigação diagnóstica dentro do centro de referência, porque num centro de referência terciário nós temos muito mais agilidade para conseguir esses exames, né, principalmente quando a gente fala da rede pública, né, de saúde, e resultados de exames muito mais rápidos, além de uma expertise maior do profissional que lida com isso todos os dias, né? Então a gente consegue ter um olhar mais apurado e realmente priorizar os casos que são mais suspeitos aí de câncer para confirmar o mais rapidamente possível, se for o caso, e iniciar com o tratamento o quanto antes. Doutora, e o câncer infantil tem alguma idade, alguma faixa etária que ele tem preferência, que ele geralmente é mais frequente? Então, a gente sabe que acomete todas as faixas etárias, né, sem predileção aí, mas a gente sabe que tem um pico aí por volta aí dos 4 ou 6 anos de vida e depois vai ter um pico lá pelos 14 anos de vida, né? Então, é mais ou menos essa idade aí que a gente vê. Que tem aí esses picos, mas não há um acometimento realmente em todas as faixas etárias. Uhum. E depende muito do tipo de câncer, né? Alguns cânceres são mais
frequentes aí na adolescência, outros são mais frequentes aí na tenra infância. E quais são os cânceres mais comuns? Então, os cânceres mais comuns aí da infância e da adolescência, em primeiro lugar, a gente tem as leucemias, né? Esse é o câncer mais frequente aí da infância e da juventude. Em segundo lugar, os tumores do sistema nervoso central, né? Ou os tumores cerebrais, de medula espinhal. Em terceiro lugar, os linfomas, tá? Em quarto lugar, os neuroblastomas, que é um câncer aí do sistema nervoso simpático, né, que pode acometer tanto as glândulas suprarrenais como base de crânio e também massas torácicas, né. Em quinto lugar, o nefroblastoma, tá? E em sexto lugar, os tumores de partes moles ou sarcomas. Doutor, então a leucemia é o grupo mais predominante de câncer na infância, né? Mas como ocorre a leucemia? É um câncer no sangue mesmo? Então, a gente fala, né, um câncer no sangue, né, para ficar mais simples, né, de explicar. Na realidade, é um câncer da fábrica do sangue, né, vamos colocar assim, que o sangue, ele é um tecido líquido, né, lembrando que tecido é um conjunto de células, e essas células do sangue, elas vão ser produzidas na medula óssea, né. Então, para os leigos aqui que estão nos assistindo, né, a medula óssea é popularmente conhecida como o tutano, né. Então, é um material que fica dentro do osso, né, que lembra um sangue, mas mais gorduroso, mais espesso. E é esse tecido onde estão ali as células mães das células que vão circular no sangue, né? Dali que vem as células que vão circular no sangue. Então, a leucemia, ela acomete essas células que estão ali na medula óssea, né? Elas podem, sim, as células cancerígenas da leucemia podem vir a circular no sangue periférico, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Geralmente, né, as neoplasias sólidas, né, que a gente tem a ideia, é uma massa que vai crescendo, invadindo os tecidos, que pode causar metástase. A leucemia pode acontecer isso? Ela pode invadir tecidos? Ela pode proliferar nos tecidos ou apenas no sangue? Então, ela pode sim crescer em tecidos, tá? Na maioria das vezes isso não acontece, tá? Na maioria das vezes a infiltração é na medula óssea, lembrando que a gente tem pontos de medula óssea em vários ossos do corpo, né? Então, a gente nem fala a palavra metástase em leucemia, porque a leucemia ela já é um câncer disseminado, porque o sangue circula no corpo todo e a medula óssea também, né? Então, assim, não faz muito sentido a gente falar em disseminação, já que são células que vão circular no corpo todo do paciente, né? E aí a gente vai ter, né, os sintomas, eles estão relacionados ao prejuízo da produção das células normais do sangue, né, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, esse paciente vai ter palidez, vai ter manchas roxas no corpo, né, vai ter infecções, febre, mas ele não vai ter, geralmente, massas, né, tumores. Porém, como essas células circulam o corpo todo, elas podem, sim, se instalar em qualquer órgão, na realidade, né, e causar aí algumas tumorações, mas lembro que isso é raro. Isso é mais comum nas leucemias mieloides do que nas linfóides, né? E a gente chama isso de cloroma, né? Então, cloroma, ele é um tumor sólido gerado por blastos, que é o nome que a gente dá para as células cancerígenas da leucemia, né? E aí a gente pode ter cloroma na pele, a gente pode ter infiltração pulmonar, a gente pode ter infiltração hepática, a gente pode ter cloroma, já vi infiltração atrás do olho, né? Então, assim, gengiva, são muitas as possibilidades, porque justamente essa célula circula em muitos lugares do corpo. Doutora, e quais são os sintomas, então, da leucemia e como que é feito o diagnóstico? Certo, então, os sintomas da leucemia, né, como eu disse, vai atrapalhar a produção dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos, quais são as funções dele, né? Deles transportarem oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, como o próprio nome diz, né, vermelhos, então são eles que deixam a gente coradinho, né? Então, na falta da produção dos glóbulos vermelhos normais, a gente vai ter palidez, a gente vai ter
cansaço, porque não vai ter oxigênio para produzir energia, indisposição, falta de ar, né? A depender aí do grau de anemia, né? Então, o paciente vai ter anemia. Então, esses sintomas que eu falei são sintomas de anemia, mas às vezes a suspeita começa na investigação de uma anemia que se descobriu no hemograma. Então, colheu um hemograma, viu uma anemia, e aí está investigando a causa dessa anemia e pode-se chegar a um resultado aí de leucemia, né? Os glóbulos brancos, quais as funções deles, né? Eles são células de defesa, eles atuam no nosso sistema imunológico, né? Fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, se eles não estão funcionando bem, sendo produzidos de forma adequada, o paciente com leucemia vai ter mais predisposição a ficar doente, a pegar infecções com mais facilidade, e esse sistema imunológico se torna desregulado também. Então, o paciente começa a apresentar febre, mesmo sem, às vezes, estar doente, uma febre de causa inexplicada, que não se sabe de onde está vindo essa febre, né? Então, é algo que chama atenção também. E as plaquetas, né? Como as plaquetas não estarão sendo bem produzidas também, esse paciente começa a apresentar manchas roxas pelo corpo, né? Mesmo sem ter batido, né? Mesmo sem ter levado nenhuma pancada, começa a aparecer. Podem aparecer sangramentos também espontâneos, como sangramento nasal, sangramento em gengiva, quando vai escovar os dentes, né? Sangramento intestinal, no xixi, né? Então, pode aparecer sangramento em qualquer lugar. E como a gente está falando de um câncer que está crescendo ali na medula óssea, que fica dentro dos ossos, esse paciente ele também pode ter dores ósseas, né, muito intensas, e o que chama atenção para essas dores é que são dores que são progressivas, né, então o paciente, ele a cada dia que passa, ele só vai piorando dessa dor, e elas são incapacitantes. Isso tem que chamar bastante atenção para criança e para adolescente, né, porque a gente tem a dor do crescimento, que é muito comum em crianças, né? E como diferenciar a dor do crescimento com a dor que é suspeita aí para leucemia? A dor, gente, de um câncer, ela é, assim, muito, muito intensa a ponto de incapacitar essa criança de brincar. Então, observe seu filho e sua filha quando eles estão brincando. Então, assim, se a criança teve uma dor no dia anterior, chorou por conta da dor, mas no dia seguinte ela tá pulando, brincando, subindo nas coisas, descendo, e não tá mais sentindo nada com relação à dor, é porque aquilo lá não é uma dor de leucemia. Agora, se aquela criança começa a deixar de brincar, ela para de brincar por conta da dor, tende a ficar mais quietinha, não quer mais pular, e algumas crianças chegam até a parar de andar por conta da dor, de tamanha dor que elas sentem. Então, isso é algo que também chama bastante atenção. Então, esses são os principais sinais e sintomas aí da leucemia. Doutora, e como é feito o diagnóstico da leucemia? Sim, o diagnóstico, né? Então, uma vez que é feita a suspeita, né? Então, feito a suspeita clínica, o principal exame de triagem é o hemograma, porque o hemograma ele já vai nos dar pistas muito importantes aí, que vai vai aumentar ainda mais a nossa suspeita para leucemia. Doutora, e essa etapa já do hemograma Sim. é feito no serviço de referência ou no local de suspeita, por exemplo, numa OBS? Não, com certeza dá para ser feito numa OBS. Hemograma, ele é um exame que é de muito fácil acesso, né? Então, a gente, mesmo em lugares muito remotos, aí com poucas estruturas, a gente tem hemograma acessível, é um exame rápido, barato, né? Então, facilmente a gente consegue solicitar esse exame, e se ele vier aí com alteração em pelo menos 2 séries do sangue, né, seja série branca, vermelha ou plaquetária, é obrigatória a coleta do mielograma, que esse sim é o exame padrão ouro para diagnosticar leucemia, né? Então, esse é o exame que vai dizer se o paciente tem leucemia ou se ele não tem leucemia. Ok? Doutora, e assim, o tratamento da leucemia, né, é com quimioterapia. Como que funciona? E a gente ouve muito também a promoção da doação de medula óssea, né? Como que funciona a doação de medula óssea, o tratamento com células-tronco? Ok, então vamos lá. Feito o diagnóstico, né? O tratamento das leucemias na infância é de base quimioterapia, tá? Então, a maioria das leucemias na infância vão serem tratadas e curadas apenas com quimioterapia. Só as leucemias que não vão bem, né, que elas não são, que a gente chega à conclusão que elas não serão curáveis com quimioterapia,
é que a gente indica o transplante de medula óssea. A gente não pode esquecer que o transplante de medula óssea ele é um procedimento bastante complexo, com alto risco de mortalidade também. Então, a gente só realmente indica para os pacientes que não têm condições aí de cura com a químio, né? A doação de medula óssea ela é extremamente importante, porque às vezes vai ser o melhor doador de medula que esse paciente vai ter, vai ser o do banco, né? E a gente tem uma possibilidade de encontrar um doador de 1 para cada 100 mil pessoas. Então, realmente é bem difícil. Por isso que é muito importante que a gente, né, se cadastre, né, para ser doador, porque é um gesto aí de amor, né, ao próximo. E que a gente sabe aí que se a gente não se prontificar a isso, né, a gente realmente não vai conseguir manter o nosso banco aí sempre bem alimentado, né, de doadores para poder auxiliar esses pacientes que tanto precisam, né? Porque, como eu disse, às vezes é a única alternativa de cura para esses pacientes, Sim. né? Hoje, felizmente, a gente tem técnicas de transplante que a gente não depende exclusivamente do banco de medula óssea para encontrar um doador. A gente tem outras formas de transplantar que não com um doador 100% compatível, podendo usar aí pai, mãe, irmãos que sejam aí 50% compatível, que a gente chama de transplante haploidêntico, mas é um transplante de mais risco. E hoje, para quem quer ser, né, doador de medula óssea, fica aqui a dica e o meu chamado aí, né, para ajudar aí, né, a quem precisa. Todas as pessoas que têm entre 18 anos e 35 anos podem ser doadores de medula óssea, desde que não tenham nenhuma doença grave, como câncer, ou doenças autoimunes, como o lúpus, né? Tirando essas doenças, outras doenças crônicas que não são aí graves, essa pessoa pode sim ser uma doadora ou um doador de medula óssea, né? Hoje mudou a faixa etária de doação, porque felizmente nós atingimos um número de doadores cadastrados que a gente já consegue ter uma representatividade genética que com uma variedade semelhante aí à nossa população, que seja representativa para a nossa população. Então, por isso que a gente utiliza agora os pacientes exclusivamente de 18 a 35, que são os pacientes que vão ter medula óssea aí com maior quantidade de células, né? Então, isso é muito importante para quem vai receber. Doutora, e como que é essa resposta fisiológica dentro do corpinho da criança, né, com câncer, com leucemia, né, para células-tronco? Então, como funciona, né, o transplante de medula óssea? A gente vai estar colocando uma nova medula, né, no corpo da criança. Por mais que essa medula seja compatível, ela vai ser muito parecida, mas ela nunca vai ser totalmente idêntica, né? É uma outra pessoa que, mesmo quando é irmão de mesmo pai e mesma mãe, nunca é exatamente igual, né? Então, a gente tem que, antes do paciente receber a medula óssea do doador, a gente faz um mega tratamento, né, envolvendo quimioterapia e algumas vezes radioterapia também, para destruir toda a medula óssea do paciente que vai receber essa medula óssea do doador, né? E uma vez que destruiu toda a medula óssea da criança, aí vai ser infundida a medula óssea do doador. A infusão da medula óssea, ela é realizada como se fosse uma transfusão de sangue, só que é uma bolsa maior e é uma bolsa que contém as células-tronco, né? E em torno aí de 14 a 30 dias vai ocorrer a pega da medula óssea, ou seja, essas células que foram infundidas vão realmente se instalar na medula óssea do receptor e vão começar a se proliferar e a produzir as células normais do sangue. Mas aí é que entra, né, Letícia, a questão imunológica envolvida em tudo isso. Como eu disse, não são organismos totalmente idênticos. Então, o sistema imunológico do doador, que vai começar a funcionar naquele corpo diferente, ele tem um estranhamento,
né? Sim. Ele vai ter contato com proteínas ali que ele nunca viu na vida dele. E aí ele começa a atacar essas proteínas. Isso a gente chama de doença do enxerto, que é o produto doado, né, contra o hospedeiro. E isso é uma complicação muito grave do transplante, né? A gente tem que equilibrar. Por um lado, a doença do enxerto contra o hospedeiro, ela é boa num determinado grau, porque ela vai ajudar a eliminar qualquer célula cancerígena que tenha ainda assim restado naquele paciente, né? Mas se ela é em excesso, ela pode levar o paciente até a morte, né? Então a gente tem que no transplante sempre equilibrar, né? A questão da doença do enxerto contra o hospedeiro, mas ao mesmo tempo não rejeitar aquela medula óssea, né? Então, isso é feito através de um fino controle com o uso de imunossupressores, né? Para evitar que esse sistema imunológico ataque demais o corpo do receptor. E aí o paciente que está sendo transplantado, ele pode ter reações de pele, reações no pulmão, reações no trato gastrointestinal, né? Podendo apresentar lesões com bastante coceira, né, e lesões de pele. Essas lesões, se forem muito graves, podem até simular uma queimadura. No trato gastrointestinal, o paciente pode ter uma diarreia muito intensa, pode ter náuseas, vômitos, e no caso do pulmão, né, que é o caso mais grave, a gente pode ter uma insuficiência respiratória. Doutora, após passar, então, esse período crítico de recuperação após o transplante de medula óssea, o paciente, a criança, vai precisar de acompanhamento para toda a vida ou, a partir do momento que teve aquela recuperação, ele está curado? Bom, não só o paciente que é transplantado, mas também o paciente que se tratou com quimioterapia, ele vai ter que ter acompanhamento para o resto da vida. Tá? Uma vez que fez tratamento oncológico, esse paciente, pelo menos uma vez por ano, ele tem que passar em acompanhamento médico, porque os tratamentos, tanto de transplante como de quimioterapia, eles têm repercussões a curto, médio e longo prazo na vida desses pacientes. Então, como nós temos esse conhecimento desses efeitos colaterais muito mais a fundo do que outras especialidades, a gente segue esses pacientes ao longo de toda a vida, né? Então, isso é muito importante. Mas, uma vez que passou essa fase crítica, né, e o paciente tendo sucesso com o transplante, conseguindo eliminar a doença, né, mantendo aí a pega do transplante adequada, esse paciente tem uma vida normal, né? O acompanhamento, os efeitos colaterais a longo prazo são raros, né? E, num geral, eles não atrapalham a qualidade de vida do paciente. Então, apesar de um começo muito difícil, né, do transplante de medula óssea, como eu expliquei aqui algumas questões, né? E de uma internação muito prolongada, de muitos medicamentos que se usa no início, esse paciente, tendo sucesso, ele depois vai ter uma vida normal. Após, então, o transplante de medula óssea, o transplante vai determinar a cura ou tem alguma taxa de recidiva? Infelizmente, né, a gente pode ter recidiva, né, mesmo com o transplante de medula óssea. Então, a gente tem uma mortalidade, né, do transplante de medula óssea de 50%. Essa mortalidade, aí estão incluídos, né, tanto complicações do próprio transplante de medula, que incluem infecções, hemorragia, a doença do enxerto contra o hospedeiro, né, como a gente já citou, mas também, infelizmente, as recaídas, né? Então, a doença, mesmo quando a gente transplanta, ela infelizmente pode voltar. E aí, nesses casos, a gente pode tentar outros transplantes, né? Então, existem pacientes que respondem a um segundo, terceiro transplante, né? A gente pode estudar essa possibilidade, mas é sempre importante que a população também entenda que o transplante de medula óssea, para ele ter maior chance de sucesso, ele tem que ser feito da forma certa e no momento certo. O que eu quero dizer com isso, no momento certo? Alguns tipos de leucemia, para que a gente tenha uma maior taxa de cura, nós precisamos que a doença esteja em controle. Se ela não estiver bem controlada, a doença vai vencer o transplante. Então, o paciente vai passar por todo esse sofrimento do processo do transplante e a doença vai voltar.
Isso é um fato, isso já está muito bem estabelecido epidemiologicamente, né? E só vai submeter o paciente a mais sofrimento, né? Então, seguir os protocolos aí de indicação no momento correto, da forma correta, aumenta, sim, a taxa de resposta. Doutora, em relação aos linfomas, né? Um outro grupo importante de câncer na infância e na adolescência, tem diferença das leucemias? Tem bastante diferença, né? Então, assim, os linfomas, eles são cânceres aí dos gânglios linfáticos, né? Ou do sistema linfático também, né? Então, para a população leiga, né? Então, as mulheres aí que gostam de fazer a drenagem linfática, né? Fazer massagem para tirar aquele inchaço que acumula no final do dia, né? Nada mais é do que o estímulo ao sistema linfático, né? Então, a gente tem a linfa, que é um líquido que circula aí entre as células e que ela vai ser recolhida aí pelos vasos linfáticos e esse líquido vai ter contato aí com o sistema venoso, né? No caminho dos vasos linfáticos, a gente tem os gânglios linfáticos ou linfonodos, que nada mais são do que um conjunto de glóbulos brancos, né? Que fazem parte do nosso sistema de defesa também, né? Então eu costumo explicar que é como se fossem bases militares aí do nosso corpo, né? Conforme os germes vão tentando invadir o nosso corpo, se eles passam por esses gânglios linfáticos, tem um monte de soldadinho ali para reconhecer o inimigo e atacar o inimigo. Essa é a função do sistema linfático, né? Proteção, barreira. Quando a gente tem, e tanto que as populares ínguas, né, porque os gânglios linfáticos ou linfonodos são popularmente conhecidos como ínguas, né, quando a gente tem uma infecção, né, por exemplo, uma infecção de garganta, é muito comum a gente ter o aumento aí de uma íngua no pescoço, né, mas o que é importante é que essa íngua ela aumenta no processo de infecção e 1 ou 2 semanas depois ela vai diminuindo até ela desaparecer, né. Agora, quando a gente fala de um linfoma, o que acontece no linfoma? Essas ínguas, elas começam a aumentar, sem um motivo, ou seja, o paciente não tem sintomas de infecção, não tem nenhum processo infeccioso acontecendo, mas essas ínguas continuam aumentando. Então, isso tem que levar à suspeita aí de um linfoma. Tá, que é o principal sintoma, um aumento dos gânglios linfáticos, caroços que estão aumentando no corpo sem um motivo aparente. Existem outros tipos de sintomas? Porque no linfoma, então, a gente vai ver então, as famosas ínguas, né, crescendo, que na criança é comum, como a senhora falou, né? Mas existem outros sintomas associados? Sim, podem existir outros sintomas, né? Então, a gente pode ter emagrecimento, né? E emagrecimento aí de mais de 20% do peso de base, né, da criança. A gente pode ter sudorese noturna, e aí chamo atenção aqui que, gente, suar de noite, ainda mais no nosso clima aqui, né, de Araçatuba e Noroeste Paulista, é muito comum. Mas é uma sudorese, é uma quantidade de suor que é suficiente para você torcer o lençol e escorrer suor de tamanha quantidade de suor que esse paciente tem. E a febre também acaba sendo um ponto muito importante, né? Então, uma febre sem uma causa explicada, associada com esses linfonodos aumentados, né, devem sim chamar atenção para o linfoma. Esse paciente também pode ter manchas pelo corpo, e não necessariamente manchas roxas aqui, né? Podem ser manchas avermelhadas, coceiras inexplicadas também podem aparecer, tá? São aí alguns sinais que a gente pode ter. Doutora, existe só um tipo de linfoma ou existem vários tipos? Tem alguma diferença prognóstica? Sim, nós temos, a gente tem 2 classificações grandes, assim, né, que a gente tem os linfomas de Hodgkin e os não Hodgkins. Eles vão ser bem diferentes, tanto de evolução quanto de prognóstico, né, então o não Hodgkin, ele é um linfoma que tem um crescimento muito mais lento, muito mais vagaroso, né, ele às vezes demora aí meses para a gente ter aí um crescimento de um linfonodo de forma mais intensa, né?
E os não Hodgkins, eles já são muito mais agressivos. A gente tem instalação aí dos sintomas em 1 ou 2 semanas, você já vê um crescimento muito intenso, muito agressivo, e a instalação dos sintomas de uma forma muito mais abrupta, né? E por serem mais agressivos, os linfomas não Hodgkin, eles são de prognóstico mais reservado, né? São mais graves, e os linfomas de Hodgkin têm um prognóstico melhor. Mas felizmente, hoje, aí, com o reconhecimento adequado aí dos linfomas não Hodgkin, a gente também consegue ótimas taxas de chance de cura com técnicas aí de quimioterapia adequada, com cuidados multidisciplinares aí no cuidado desse paciente. A gente tem conseguido aí chances de cura bem equivalentes entre os Hodgkins e não Hodgkins. E aí, dentro dos não Hodgkins, a gente tem N classificações aí. E como que vai ser feito o diagnóstico do linfoma, doutora? O linfoma, ele é diagnosticado através da biópsia, né, do linfonodo. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção com relação à diferença dos cânceres nos adultos e das crianças, porque nos adultos, às vezes, uma punção por agulha fina, né, que é a punção aspirativa por agulha fina, ou PAF, é suficiente para diagnosticar, né? Mas na criança, o patologista, na imensa maioria das vezes, ele não consegue diagnosticar por punção. Então, se a gente está pensando em linfoma na pediatria, a biópsia, ela preferencialmente deve ser excisional, ou seja, a gente tem que arrancar aquele caroço para fora, para ele ser analisado. Às vezes, isso não vai ser possível, por conta de uma questão de técnica cirúrgica, porque às vezes a gente tem ali um gânglio numa localização que tem artéria, veia, aquele tecido está muito aderido, né? E aí a gente não vai conseguir tirar o linfonodo inteiro. E aí, no caso, o ideal é fazer uma biópsia incisional o mais ampliada possível, né? Mas o ideal é uma biópsia excisional, para a gente realmente ter certeza do diagnóstico. Doutora, a gente aprendeu que o linfoma, né, ele pode dar uma metástase para a medula óssea, né, e assim ele leucemizar. Isso é muito comum, que aí ele se torna uma leucemia, no caso, né? E aí, tipo assim, se ele for comum, né, o tratamento, a gente faz o tratamento do linfoma, ou a gente já assume o tratamento da leucemia? Bom, então, esse termo era muito utilizado e eu até gostava dele porque eu acho ele é bem didático, né? Sim. Porque a gente consegue entender que realmente era um linfoma que se transformou numa leucemia. Mas ele caiu por terra, hoje a gente não usa mais ele, né? Então, ou é linfoma ou é leucemia. Então, para a classificação dentro da OMS, né, maior do que 20% de blastos na medula óssea, eu estou lidando com uma leucemia. Então, mesmo que eu tenha uma massa, mesmo que eu tenha ínguas palpáveis, se eu tenho mais de 20% de blastos na medula óssea, é leucemia, ponto. Agora, se eu tenho uma massa abdominal ou linfonodos e eu fiz a biópsia desse linfonodo, veio linfoma, quando eu fui fazer o estadiamento na medula óssea, eu constatei lá 5% de blastos, eu tenho um linfoma estadio 4, né? Ou seja, ele é um linfoma avançado de alto risco, porque eu tenho envolvimento à distância, que é a medula óssea. Então, ou é linfoma ou é leucemia. É bem assim, temos aí o ponto de corte bem, bem claro. E para os casos de leucemias, a gente vai tratar como leucemias, mas se eu estou diante de uma leucemia de células maduras, né, que são as leucemias de células de Burkitt, eu trato dentro do protocolo de linfoma. Mas aí é uma vertente, né, a gente vai colocar esse paciente num tratamento de alto risco dentro do protocolo de linfoma. E além da medula óssea, os linfomas podem atingir também osso e sistema nervoso central. Um outro grupo importante de neoplasia na infância é as neoplasias do sistema nervoso central. Quais são os principais tipos? Então, Eliseu, os principais tipos, né, são os gliomas e os tumores embrionários, né, sendo o principal destaque aí o meduloblastoma, né. Então, a gente tem algumas divisões, né, nos tumores do sistema nervoso central. A gente tem os tumores supratentoriais e os infratentoriais, né. Então, os tumores acima do tentório do cerebelo e abaixo do tentório do cerebelo. Quando a gente fala dos tumores do sistema nervoso central infratentoriais,
Os mais frequentes, disparadamente, são os meduloblastomas, tá? Que é um tumor de célula embrionária. Essa neoplasia, ela vai ocasionar aí, altos índices de hipertensão intracraniana, né, no paciente, porque ele, como é uma área pequena e muito próxima do quarto ventrículo cerebral, rapidamente o crescimento dessa massa obstrui o quarto ventrículo, né, e a gente começa a ter uma hidrocefalia e começa a ter os sinais de hipertensão intracraniana, que são dor de cabeça, vômitos, né, que são os principais sinais, né, e os sintomas, né, os principais sintomas, falei o contrário, e os sinais aí, né, o aumento da pressão arterial, né, sistêmica, distúrbios respiratórios, né, então irregularidade respiratória, bradipneia e bradicardia. Então, de forma geral, a gente tem vários tipos de câncer na infância, né? Sim. Do sistema nervoso central, né, do sangue, as leucemias, linfomas, também tem neoplasias sólidas. Mas a gente tem grande papel dos pais também na suspeita diagnóstica, porque é os pais que estão com a criança todos os dias. É o pai que vai ver a criança, vai perceber uma alteração, uma modificação. Então, quais seriam esses aspectos, manifestações clínicas que os pais devem se atentar? Isso que você falou, Eliseu, é muito, muito, muito importante. Eu sempre, todas as aulas que eu dou, né, entrevistas, eu sempre reforço muito isso. Ninguém conhece mais uma criança do que o seu pai e sua mãe. Ninguém. Ou o principal cuidador, né, dependendo da dinâmica familiar. E a gente deve valorizar sempre a queixa desses cuidadores, sempre. Antes, e o que é desafiador no câncer infanto-juvenil é que os sinais de alerta do câncer infanto-juvenil, eles se confundem muito com doenças comuns da infância. Como a gente falou aqui da íngua, como a gente falou da dor do crescimento, né? Então, isso pode confundir o profissional da saúde que se ele não estiver atento aos sinais de alerta do câncer infanto-juvenil. Se você fez uma avaliação de uma criança com uma queixa corriqueira, como por exemplo, dor abdominal, né? Quantas crianças que a gente sabe que tem dor na barriga, né? Muitas vezes na vida, né, vai ter dor de barriga. E quando essa dor na barriga, ela se torna preocupante, a gente tem que prestar atenção nos sinais de alerta, né? E que eu vou citar aqui a seguir, que é isso que realmente os pais e as mães também têm que ficarem atentos. Mas eu chamo a atenção aos profissionais de saúde que, se uma vez que eu investiguei um paciente com dor abdominal, eu acho que é uma constipação. Você institui um tratamento para aquela constipação. Se você fez o tratamento e reavaliou esse paciente, e esse paciente não está caminhando adequadamente, ele não está melhorando com o seu tratamento, repense o seu diagnóstico. Porque, às vezes, aquela constipação que não está melhorando pode ser uma massa abdominal. E a gente não está percebendo. Então, toda doença comum da infância que você está tratando, e ela não está tendo uma evolução satisfatória, a gente tem que lembrar do diagnóstico diferencial de neoplasia, tá? Então, fica aqui meu apelo. E aí, para os pais, né, para a questão compartilhada aí, né, de cuidados, os sinais de alerta de câncer infanto-juvenil que a gente tem que ficar atento. Então, vamos lá. Alguns eu já falei, né? Então, palidez de causa inexplicada, tá? Caroços no corpo, principalmente no abdômen, que estão crescendo aí sem um motivo aparente, tá? Sem uma causa explicada também. Febres que que o paciente está tendo febres recorrentes e que a gente não acha o motivo para essa febre, esse paciente não tem outros sinais de infecção e não se acha aí uma causa, um motivo dessa febre, tá? Dores de cabeça, principalmente associada a vômitos. Então, dor de cabeça. Quais são os sinais de alerta para dor de cabeça? Se a criança vomita por conta de dor de cabeça, tem que investigar tumor do sistema nervoso central. E tumor do sistema nervoso central se investiga com tomografia, não é com raio-x de crânio. Pelo amor de Deus, tá? Isso fica para os pais aqui também. Então, dores de cabeça associada com distúrbios de comportamento, distúrbios de equilíbrio. Então, a criança já andava normal e ela começa a andar como se ela tivesse bêbada, né? Como se ela tivesse com alteração do equilíbrio. Ela não tem mais coordenação motora de movimentos que ela já tinha coordenação motora. Então, também tem que chamar atenção, né? Convulsões, desmaios, né? Também são sinais de alerta aí para os tumores do sistema nervoso central.
perda de movimentos ou perda de força para executar algum movimento. Então, a criança vai, por exemplo, erguer o copo, ela não consegue erguer o copo com determinada mãozinha, ou não consegue pegar no lápis, né? Então, também deve chamar a atenção dos pais. No caso aí das massas abdominais, né? Dor abdominal, dor na barriga, que acorda a criança durante a noite. Então, a criança dormiu, ela estava bem, não estava com dor nenhuma. No meio da madrugada, a dor abdominal é tamanha que chega a despertar a criança. E isso também é um sinal de alerta. E dor abdominal associada a outros sintomas, como vômitos, aparecimento de pelos em lugares que não era para estar aparecendo no momento, distensão abdominal muito intensa, né? Inchaço da face da criança, né? Falta de ar. Então, dor abdominal associada com esses outros sintomas, vômitos recorrentes, também devem ser mais investigadas, tá? Então, esses são alguns aí dos sinais de alerta. As dores ósseas também, né, que nós falamos com relação à dor do crescimento. Então, a dor que incapacita a criança, a dor que faz a criança mancar. Gente, criança não manca, a não ser que tenha alguma coisa, tá? Dor de crescimento não faz a criança mancar, tá? Então, criança que manca por conta de alguma dor tem que ser investigada. Qualquer nódulo no membro que seja doloroso tem que ser investigado. Nódulos em pernas ou braços têm que ser investigados, tá? A dor do crescimento, diferentemente da dor abdominal, ela pode acordar a criança à noite e isso não ser um sinal de alerta, tá? Então, fica aqui a diferença da dor abdominal e da dor aí, da dor óssea, né? A dor dos membros, certo? Então, são esses aí os principais sinais de alerta do câncer infanto-juvenil. Doutora, a descoberta, né, do câncer infantil para a família é um choque, na verdade, né? Tanto para a família quanto para a criança, porque vai gerar um medo, uma insegurança, né? Então, como que deve ser a abordagem psicológica para a família e para a criança? Bom, é sempre um momento muito delicado, né? E para todos nós, né? Não só para a família e para o paciente, mas para nós como profissionais de saúde também. E o acolhimento, ele é o principal ponto aí no momento que você vai retratar a notícia, né? Ter empatia com essa família aproxima a gente desses familiares, né? Melhora a relação médico-paciente e aumenta a confiança dessa família na equipe profissional, né? Então, acho que a empatia é algo que é essencial numa especialidade tão delicada como a nossa, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro realmente nesse momento, né? Para poder dar essa notícia. E o ponto que eu sempre foco para a família, porque a gente tá... É um momento em que a família entra em luto no momento do diagnóstico. Sim. Apesar de não ser uma sentença de morte, é como se fosse. Então, aquela família entra num processo de luto, né? Mas o que eu sempre foco para essa família é difícil receber o diagnóstico? Muito. Mas a gente tem, sim, possibilidade de tratamento e de cura, na imensa maioria das vezes, felizmente. Então, a gente tem que focar nisso. A gente vai passar por um processo difícil, vai passar por um processo doloroso, mas que tem um objetivo maior, que é a cura dessa criança. E que essa criança viva bem, né, para o resto da vidinha dela, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. E a gente tem que dar as mãos com os pais, né, com a família, para focar nisso, né? Esse é o nosso ponto maior. Então, esse é mais um podcast da Liga de Clínica Médica, com o objetivo, então, de apoiar as crianças, os adolescentes e também os familiares que receberam, né, o diagnóstico de câncer e que estão nessa luta. Então, encerramos por aqui. Quero agradecer a doutora Cibele por ter aceitado o convite. A gente agradece muito pela paciência com a gente, pelo cuidado e pelo carinho, né? Imagina, que isso. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Acho que a gente vai ajudar aí bastante na informação com certeza. De todos que assistirem. Muito obrigado, doutora. Encerramos por aqui.